Olá, eu me chamo Felipe Amaral e hoje vou falar um pouco mais sobre o nosso projeto. O título do nosso projeto é a geração de energia através da liberação dos gases da produção do carvão vegetal. Segundo dados da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o nosso país, o Brasil, está em primeiro lugar no ranking da produção do carvão vegetal no mundo. O carvão vegetal é muito utilizado para produzir o ferro gusa, que é uma matéria-prima muito utilizada para formar e produzir o aço, muito produzido no estado de Minas Gerais. Lá nós temos as grandes florestas de eucalipto, mas isso também traz um impacto negativo, porque essas florestas elas são chamadas de desertos verdes, por causa da monocultura. Eles só plantam eucalipto e ele também traz várias toxinas. Essas toxinas acabam afastando flora e outras formas de vida. A produção também está muito conectada com o desmatamento, porque eles retiram as árvores de eucalipto e acabam não tendo uma compensação ou mitigação desse impacto negativo. Um outro ponto também é o trabalho escravo, que sim, ainda ocorre em algumas regiões do Brasil, pouco localizadas e que também não tem muitas denúncias. Isso acaba provocando um problema muito maior. Como ocorre a produção do carvão em si? Ele ocorre pelo fenômeno denominado de carbonização, a pirólise controlada. Então nós temos um ambiente fechado, onde não tem muita interferência de oxigênio e alto teor do calor e de temperatura. Mas ele acaba liberando gases poluentes que alteram diretamente nas mudanças climáticas, como o CO2, que é em 62%, o gás carbônico, o etano, o metano e o hidrogênio. Pensando nisso, nós formulamos os nossos objetivos. Olá, eu sou Bruno Martins e vou falar um pouco sobre os objetivos do nosso projeto, tendo como base o que foi falado pelo meu colega Felipe na introdução. Bom, como objetivo geral, nós temos a produção de energia através dos gases liberados na produção do carvão vegetal. Mas esse é só o nosso objetivo geral. Os nossos objetivos específicos vão um pouco além. Como um dos nossos objetivos específicos, temos a produção de uma energia limpa e acessível. Temos também a diminuição de emissão de gases que são poluentes atmosféricos. Temos o retardo do efeito estufa através da diminuição de GES, que são gases de efeito estufa. Temos a minimização dos impactos causados pelos desertos verdes, a redução de extração de madeira nativa e também contribuir para a minimização dos casos de trabalhos análogos à escravidão. Esses são os objetivos. Oi, meu nome é Gustavo e eu vou explicar para vocês a montagem do meu protótipo. No nosso protótipo eu utilizei alguns canos de ferro, como vocês podem estar vendo aqui. Eu usei um de grosso diâmetro e um de um diâmetro mais fino, como vocês podem ver essas duas barrinhas aqui. Para o nosso volante de inércia, eu utilizei alguns CDs preso a uma tábua, um pedacinho de tábua de madeira e uma barra roscada com algumas porcas e arruelas. E aqui no meio dessa tábua aqui eu fiz um furo e coloquei um rolamento para girando mais facilmente. E para os nossos pistões, que vão ficar dentro desse tubo, eu utilizei aqui na ponta desse pistão algumas arruelas preso a este parafuso aqui, e há uma porta aqui no final, e eu tive que desgastar um pouco essa arruela para ela caber quase que perfeitamente dentro deste tubo que está se movimentando aqui dentro. Aqui na ponta dessa arruela aqui, eu tive que fazer uma articulação, como vocês podem estar vendo aqui no vídeo. Nessa articulação eu utilizei uma chapinha de ferro em formato de U, e aqui no meio eu utilizei um conector daquele de chuveiro, que vem dentro do conector de chuveiro, aquele de porcelana. Então eu tirei ele, cortei ele no meio e soldei tudo isso a um raio de bicicleta. E na ponta do raio de bicicleta eu fiz um arco, uma bolinha, né, e coloquei um parafuso para que esse parafuso possa estar se conectando ao nosso volante de inércia. Né? Eu fiz 2 pistões, um para cada entrada do nosso tubo, né, como vocês podem estar vendo aqui tem 2 entradas. E como que vai funcionar o nosso protótipo? Aqui nós temos uma mangueira que uma ponta dela vai estar conectada aos nossos tubos e a outra vai estar conectada a uma fonte de vapor, que no nosso caso vai ser a saída do vapor da produção de carvão, né? Mas para o nosso teste eu fiz ele ligado a uma panela de pressão com água. Então como é que vai funcionar? Ele vai entrar o vapor aqui, no momento que ele entrar o vapor, um dos nossos pistões ele vai estar tampando essa entrada de ar. Então, ao momento que o vapor entrar, ele vai empurrar o nosso pistão
e vai liberar essa entrada de ar, fazendo com que o vapor ele passe para este tubo aqui e empurre o nosso outro pistão que vai estar aqui. Ao momento que ele liberar aqui, vai haver um desvio de ar aqui, de vapor no caso, e ele vai vir para cá. Então ele vai parar de alimentar esse pistão e esse pistão vai voltar para trás. E vai tampar aqui de novo. E vai ocorrer esse ciclo diversas vezes, né? Então esse pistão ele vai ficar fazendo este movimento aqui dentro. Este movimento. E esse pistão ele vai estar ligado ao nosso volante de inércia. Que no caso aqui eu fiz um furo, aqui como vocês podem estar vendo, para prender o nosso parafuso aqui, para ele estar fazendo este movimento aqui. E do outro lado também tem um furo. E esse furo está mais ou menos a 2 centímetros de distância do eixo do nosso volante. Esse primeiro protótipo, tudo isso eu prendi a uma tábua de madeira, né, para ele ficar bem fixo, e eu usei esses L's aqui de metal. E esse primeiro projeto, esse primeiro protótipo, ele deu errado, porém eu já desmontei ele e eu já estou fazendo mudanças para que eu corrija esse erro que ocorreu e a gente possa estar gerando a nossa energia. Obrigado a todos. Em nossos resultados esperados, o nosso principal foco do projeto é conseguir gerar energia suficiente para ser utilizada em algum empreendimento na própria indústria que está produzindo e fornecendo carvão vegetal, ou até mesmo poderíamos ser mais ousados e colocar em um bairro de baixa classe média, onde conseguem a população utilizar aquela energia que é renovável. Bom, analisando tudo o que foi dito até aqui, podemos perceber que o projeto ainda não está finalizado, ainda não estamos em uma fase final do projeto. Mas nós já demos início à construção do nosso protótipo e, com a sua finalização, pretendemos analisar a quantidade de gases que são emitidos com a queima da madeira. Para assim, podemos analisar também a porcentagem de cada gás que é emitido, não só com base na literatura, o que já temos, mas com base em análises práticas do projeto e do grupo. Para assim podemos analisar a eficiência energética que o nosso projeto tem e a quantidade de energia que vai ser gerada, para assim sabermos especificamente aonde pretendemos utilizá-la. No mais, é isso que nós temos até o momento e desde já agradecemos a atenção.